Titular no São Paulo de Zubeldia, Wellington já pode assinar pré-contrato. Na atual temporada, o defensor é um dos atletas mais utilizados pelo tricolor paulista mesmo com situação contratual em dúvida. Últimos meses de contrato. No Brasileirão Série A 2024, Wellington participou de 11 partidas pelo São Paulo, é o titular na lateral esquerda com Zubeldia no comando técnico. Entretanto, a situação contratual continua sendo uma incógnita nos bastidores do tricolor paulista. Com o começo do mês de julho, Wellington pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O atual vínculo com o tricolor paulista é válido até dia 31 de dezembro de 2024. Segundo informado pelo GE, conversas sobre uma possível renovação estão paradas, não avançaram nas últimas semanas. A saída de Wellington é uma possibilidade real de acontecer após o fim da temporada. Recentemente, o nome foi vinculado junto ao Southampton. Time e staff do jogador ainda não chegaram a um acordo envolvendo o valor do novo contrato, conforme divulgado pelo GE. Dessa maneira, o futuro continua incerto, mas Wellington segue entre os titulares, afinal, Patrick não convenceu, até o momento, a comissão técnica de Zubeldia. Negociado na atual janela? Caso assine um pré-contrato com outra equipe, o lateral esquerdo deixa o São Paulo sem nenhum valor para o clube, chegaria de graça ao próximo time da carreira. A partir do dia 10 de julho, a janela de transferências abre, assim, as negociações começam nos bastidores das equipes, podendo incluir conversas sobre uma possível venda de Wellington. Assim, o tricolor paulista não o perderia sem compensação financeira. Para times brasileiros, Wellington não deve ser transferido na atual janela, afinal, já ultrapassou a marca de 7 partidas no Brasileirão Série A 2024. O exterior poderia ser uma opção caso ambas as partes decidam encerrar o ciclo no meio da atual temporada. 2 vitórias consecutivas. O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro Série A, derrotou o Bahia pelo placar de 3-1, em partida que marcou o retorno de Rogério Ceni ao Morumbi após a demissão, em 2023. Com mais um triunfo na competição nacional, o tricolor paulista é o atual 6 graus colocado, com 21 pontos somados. A campanha possui 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas sofridas. São Paulo reencontra boa fase em aposta com 4 atacantes e menos cautela. Luiz Zubeldia faz com que tricolor voltasse à boa fase. Após ficar 4 partidas sem vencer, o treinador argentino Luiz Zubeldia precisou corrigir o rumo que o São Paulo estava tomando. Com uma temporada de muitos altos e baixos, o clube viveu glórias, como o título da Supercopa do Brasil e o fim do tabu na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, até problemas internos como a demissão de Thiago Carpini. O tricolor ficou 13 jogos sem perder, mas depois pegou 4 partidas seguidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas parece que a boa fase voltou. Após empatar com Internacional e Corinthians, além de perder para Cuiabá e Vasco, o São Paulo engatou 2 vitórias consecutivas no Morumbi, diante do Criciúma e do Bahia. A volta dos bons resultados fizeram com que a equipe comandada por Zubeldia voltasse ao G6 do Brasileirão, garantindo momentaneamente uma classificação para a Libertadores do próximo ano, caso não vençam o Campeonato Continental. Atualmente, o tricolor ocupa a 6ª colocação com 21 pontos, 3 a menos que o primeiro time no G4, o Bahia, além de 6 a menos que o líder Flamengo. Mas, o que o São Paulo fez para voltar a viver um bom momento? Dentro de campo, Zubeldia aproveitou a ausência de Rodrigo Nestor para fazer uma mudança que surtiu efeito. Ferreirinha entrou de titular nas 2 últimas partidas, jogando bem, dando uma assistência e marcando um gol. A mudança não colocou apenas um jogador que estava no banco. Mudou também o esquema tático do tricolor. Com Nestor na esquerda, o tricolor jogava num 4-2-3-1 com Luciano e Lucas fazendo companhia para o meio-campista. Já com Ferreira, o clube passou a atuar com um 4-2-4, tendo Alisson e Luiz Gustavo de volantes, enquanto Lucas, Luciano, Caleri e Ferreirinha se movimentam no setor ofensivo do campo para dar profundidade, criatividade e poder de foto. Além disso, Zubeldia vem tendo menos cautela. As 2 derrotas consecutivas tiveram um fator em comum: poupar por medo de lesões. Após o revés diante do Vasco, o receio da comissão técnica de perder jogadores foi debatido e o rodízio de atletas acabou. Com titulares e escalações iguais nas 2 últimas partidas, as vitórias aconteceram. Zubeldia exalta ex-treinador do São Paulo. Antes da partida contra o Bahia, Zubeldia fez questão de exaltar o treinador do tricolor baiano e ídolo do tricolor paulista, Rogério Ceni. O Rogério é lenda viva.
Basta andar pelos corredores do clube para se dar conta de quem é o Rogério. Se você não sabe quem é o Rogério Ceni, você não sabe o que é o São Paulo. É parte da história rica do São Paulo, disse. Um goleiro que tinha a particularidade de chutar muito bem. Sem ofender os outros, está Chilavert e Rogério. Possivelmente tem outros, mas que tem essa relevância, não há muitos. Depois acompanhei um pouco a carreira dele como treinador. Eu sei que ele se saiu bem aqui. Então tudo que eu posso dizer é que Rogério é São Paulo, completou o argentino. Zubeldia exalta Rogério Ceni antes de duelo contra a Bahia pelo Brasileirão. Atual treinador do tricolor paulista comenta sobre idolatria do comandante do Bahia. Na tarde deste domingo 30, às 16 horas, horário de Brasília, São Paulo e Bahia se enfrentam no estádio do Morumbis, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O atual treinador tricolor, Luiz Zubeldia, fez questão de exaltar Rogério Ceni e sua história pelo clube antes do confronto. O duelo marca o retorno de Ceni ao estádio, onde o ex-goleiro tricolor construiu sua imagem de ídolo absoluto do clube paulistano. Antes do encontro das duas equipes, Zubeldia fez questão de mostrar todo o seu respeito e conhecimento pela trajetória do atual treinador do Bahia. Ceni vem fazendo um trabalho invejável no Bahia. Com 24 pontos conquistados em 12 partidas, o tricolor baiano ocupa a segunda colocação, empatado com o Flamengo, que só é líder por conta do saldo de gols. Já Zubeldia também vem agradando os torcedores, com o São Paulo na 7ª colocação com 18 pontos. Zubeldia reconhece a idolatria. O atual treinador tricolor fez questão de exaltar o ex-goleiro. O Rogério é lenda viva. Basta andar pelos corredores do clube para se dar conta de quem é o Rogério. Se você não sabe quem é o Rogério Ceni, você não sabe o que é o São Paulo. É parte da história rica do São Paulo, comentou o argentino. Um goleiro que tinha a particularidade de chutar muito bem. Sem ofender os outros, está Chilavert e Rogério. Possivelmente tem outros, mas que tem essa relevância, não há muitos. Depois acompanhei um pouco a carreira dele como treinador. Eu sei que ele se saiu bem aqui. Então tudo que eu posso dizer é que Rogério é São Paulo, disse Zubeldia. No reencontro entre os dois técnicos, Ceni tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido seu ex-time como treinador. O ex-goleiro encarou o tricolor paulista em 9 oportunidades, perdendo 7 e empatando 2. Zubeldia tem São Paulo em crise? O treinador do São Paulo comentou sobre a queda de rendimento, mas aposta em sua experiência para contornar o problema. Essa não é a primeira nem a última vez que tenho de manejar essa situação, tanto a favor quanto contra. Estou há 16 anos trabalhando. O que podem comentar em redes sociais hoje em dia é quase obviedade. Quando ganha, se colocam no topo. E quando se perde, geram um monte de hipóteses. Assim está o mundo atual, afirmou. Zubeldia ainda comentou que não possui nenhum problema de elenco. Não, há problema. Nenhum problema. Eu venho de 2 processos bastante longos, 3 anos e meio no Lanús, quase 2 anos na LDU. Imagine as diferentes situações pelas quais passamos. Eu creio que quando um não ganha 2 ou 3 partidas, tem de se observar essa situação de uma maneira. E quando consegue somar 2 pontos em 4 partidas, tem de saber observar, também. De outra maneira, mas tem de saber observar, disse. Atuesta culpa São Paulo por James Rodrigues não render como na Colômbia. Confusão. Diversos torcedores do SPFC afirmam que James Rodrigues não joga tão bem pelo clube quanto pela seleção da Colômbia. Quando foi contratado pelo São Paulo, James Rodrigues foi ovacionado pelos torcedores. Entretanto, após algumas polêmicas e desempenhos abaixo do esperado, o colombiano foi criticado. Muitos torcedores do São Paulo, e até alguns portais midiáticos, cravaram que James Rodrigues não desempenhava pelo clube como desempenha na seleção da Colômbia. Assim, em entrevista ao portal ESPN, o colombiano Eduardo Atuesta, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao LAFC, dos Estados Unidos, opinou sobre o porquê ocorre essa diferença de desempenho. Atuesta culpa a SPFC. De acordo com o que disse Atuesta, que já atuou na seleção da Colômbia, o motivo para James não render no SPFC é a constante troca de treinadores. Desde que chegou ao tricolor, Rodrigues foi treinado por Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luiz Zubeldia. Eu acho que sempre que ele jogou, o James foi muito bem no São Paulo. Eu também lembro que mudaram muitos treinadores, várias mudanças de treinador, desde que James chegou ao Brasil. É sempre complicado para treinadores novos quando você tem um cara de tanto peso no vestiário. Sempre gera um pouco de confusão, começou dizendo Atuesta.
Eu não estava ali nos bastidores do São Paulo para falar, mas pode ser isso também que faz James não render. Mas ele é um grande jogador, é um ídolo para todos os colombianos e eu só posso falar o que eu vejo. Para mim, o que eu vi era que no campo ele sempre jogou bem quando conseguia jogar, prosseguiu. Brasil x Colômbia. Ainda na ocasião, a Tuesta ainda comentou sobre o confronto entre Brasil e Colômbia, que ocorrerá pela Copa América. O ex-Palmeiras afirmou que a Colômbia pode ser uma das favoritas ao título por conta do desempenho em campo. Vai ser bom jogo entre Colômbia e Brasil. Eu também estou aguardando muito esse jogo. Falando como um torcedor, a Colômbia, pelos últimos resultados, pode ser sim uma das favoritas ao título, e tudo isso que estão dizendo. Mas no futebol sul-americano, em que estão seleções como o Brasil, a Argentina e o Uruguai, é sempre muito difícil, disse. No final de contas, você pode ver que na Copa América nem sempre chegam os favoritos. É muito difícil ganhar aqui, nos Estados Unidos, o clima também está complicado. Você nunca sabe como os jogadores vão se recuperar, o que vai acontecer, finalizou. São Paulo toma decisão sobre chegada de Michael. Atacante é visto como negociável pelo Al Hilal. O São Paulo está muito bem sob o comando de Luiz Zubeldia. Em 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates, ou seja, o treinador argentino está invicto em sua passagem no Morumbis. A última partida do tricolor foi na quinta-feira passada, quando venceu o Águia de Marabá por 2-0, e carimbou a sua vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo na boa fase, a diretoria segue de olho no mercado. A janela de transferências vai reabrir em breve e muitos nomes estão sendo discutidos pela alta cúpula são paulina e a comissão técnica dirigida por Zubeldia e seus auxiliares. Um dos nomes comentados nos bastidores foi do atacante Michael, que está no Al Hilal, da Arábia Saudita e teve grandes passagens por Goiás e Flamengo no futebol brasileiro. Sim ou não? O jogador, de 28 anos, não tem a sua permanência no mundo árabe garantida. Isso porque a Liga Saudita abriu mais 2 vagas de estrangeiros em cada equipe, passando de 8 para 10. A ideia dos árabes é vender alguns gringos para abrir espaço na folha salarial e investir em outros jogadores. Michael é visto como um dos atletas negociáveis pela diretoria saudita. Com isso, o staff do jogador já procura opções no mercado brasileiro e ofereceu o atacante ao São Paulo, de acordo com informações do portal Avante Meu Tricolor. No entanto, segundo apurado pelo site, o tricolor não deve fazer nenhum movimento pela contratação, já que na visão dos são paulinos, o time está bem servido para o ataque. Opções e valores. Nesta temporada, o São Paulo trouxe 2 jogadores para atuar nas pontas ofensivas, a mesma posição de Michael, Ferreirinha e Eric. Ambos não são titulares absolutos, mas têm moral com o treinador. Além disso, o custo da operação na contratação do ex-Flamengo é muito alto. O Fla vendeu o atacante por 8,45 milhões de dólares na última temporada, cerca de 45,5 milhões de reais na época. Ou seja, o Al Hilal deve querer pelo menos um valor aproximado para ter algum lucro com o brasileiro. Pelo time árabe, Michael atuou em 101 jogos, com 20 gols marcados e 25 assistências. Enquanto isso, a diretoria segue de olho em posições mais carentes do elenco, como um volante e um lateral esquerdo, que são vistas como 2 setores problemáticos do clube.